Ó, Rádio Sertão ao vivo, a gente vai bater um papo com o Alfredo Freitas, vamos falar um pouquinho sobre ensino à distância, está na moda agora, o ensino remoto. E o Alfredo tem experiência nesse assunto, vai bater um papo aqui com os internautas que acompanham a nossa página Rádio Sertão Web. Essa entrevista, esse bate-papo, depois vai estar disponível no nosso site, sertãoweb.com, e também no nosso canal no YouTube. Tudo bem, Alfredo? Obrigado aí pela entrevista, é um prazer conversar contigo. Opa, Henrique Sampaio, tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo, enfim, sou de São João dos Patos, né, então é sempre bom falar com os conterrâneos, participar do que está acontecendo na cidade, né, e pela internet também possível bater esse papo contigo. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, eu já ia até falar isso, o Alfredo é da terrinha, né, Alfredo? Exatamente. Terrinha. Exatamente, que a gente ama. Alfredo, o ensino à distância, claro que ela já é uma realidade no país, mas com essa pandemia reforçou mais esse ensino remoto, à distância, como é que você vê isso? Bem, na verdade isso no mundo inteiro, né, então a pandemia ela acabou que ela, vamos dizer assim, é um evento que disruptou o ensino no mundo inteiro. Você tinha pessoas estudando presencial e vários países do mundo ajustaram ali as suas escolas. Eu olhei uma notícia num site da ONU que dizia número de 700 milhões de estudantes que estudavam no ensino presencial tinham sido afetados de alguma forma e estavam estudando algum modelo de educação à distância em função de coronavírus, restrições estatais ao redor do mundo, vamos dizer assim. Pois é, e isso não foi diferente no Brasil, né, Alfredo? Não. O Brasil Exatamente. também? Exatamente, o Brasil também, eu acho que hoje a gente tem no Brasil a maioria das instituições estão trabalhando no ensino à distância, e isso está acontecendo desde o ensino da educação infantil até o nível de doutorado, pessoas tendo contato com a educação usando a internet, né, algo que não era, vamos dizer assim, não acontecia na escala que está acontecendo agora, não acontecia no ano passado, né? Então o que a gente mudou foi uma mudança de patamar e uma mudança repentina, onde várias instituições de ensino, milhares de professores tiveram que se adaptar não só a uma nova turma, mas também uma nova realidade, novos modelos e ferramentas de educação. Isso Brasil afora. Ensino remoto e ensino à distância. A diferença entre remoto e distância? Isso é interessante, né? Eu penso que esses conceitos são sempre difíceis da gente definir, né, em São Paulo. Ensino à distância e ensino remoto. Quando a gente fala, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estudiosos, eles definem a educação à distância como um todo, algo bem amplo, e eles separam, outros estudiosos, por exemplo, eles já separam o que eles chamam de correspondence education, que seria ensino por correspondência, né? Já o ensino remoto, vamos dizer assim, é usar a internet para ensinar, né, seria essa definição, ele é dentro do ensino à distância, é uma modalidade de ensino à distância. O que eu acho que a gente tem agora é um ensino remoto emergencial. Então nós temos um momento em que as instituições de ensino presenciais, elas estão emergencialmente passando para usar o ensino via internet durante um período o qual ainda não se sabe exatamente quanto tempo vai durar. Então está todo mundo que fazia o presencial se adaptando nesse modelo, e algumas pessoas, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, também já estão chamando isso de ensino remoto emergencial. Você que trabalha com a ensino à distância já usava corriqueiramente a internet, né, Alfredo? Isso aí sim. Já é... É bom, eu trabalho... comum, né? Exatamente, eu trabalho numa instituição de ensino há mais de 10 anos, uma instituição de ensino dos Estados Unidos, e a gente trabalha via internet. Eu tenho professores que trabalham comigo há 10 anos, e eu nunca apertei a mão daquele professor. Então, quando eu viajava para São Paulo, aí o professor estava em Belém,
Uma vez que eu fui para Belém, ele estava em São Paulo, né? Então, e tem vários professores que trabalham dia a dia comigo há 4, 5 anos, e são pessoas que eu nunca tive a oportunidade de apertar a mão, dar um abraço. Então, no nosso caso, a gente trabalha numa instituição que ela já opera há mais de 10 anos integralmente via internet, e é um pouco diferente desse mundo do emergencial, porque nós nascemos e pensamos o dia inteiro em como trabalhar sempre na internet, né? Nós não tivemos que ser forçados a interromper o nosso serviço para adaptar a uma realidade diferente. Alfredo, a internet, você sabe, as pessoas interagem, né? Tem uma pergunta para ti aqui, ó. Dá para ler aí, ó? Ronildo Noleto. Tá, o Ronildo está perguntando se os alunos, em geral, estão preparados para o ano seguinte, né? Eu acho que, em geral, é difícil a gente responder essas perguntas, questões de ensino é sempre de caso a caso. Tem instituições que conseguiram se adaptar muito bem, né? Outras instituições acreditaram que aquilo ia ser por 14 dias. Eu lembro que eu dei uma entrevista para o professor Rovian ali por volta de 20 de março, né? E naquele momento, quando veio as restrições de funcionamento das escolas, o governo municipal e estadual falava em 14 dias, né? E eu lembro que eu comentei, eu falei, fala-se em 14 dias, mas ninguém sabe se isso vai durar 14 dias. Então nós já estamos aqui meses após o começo disso, né? E a realidade é que as instituições que elas achavam que semana que vem volta o presencial, elas investiram pouco. E essas instituições, eu acredito que os estudantes delas, eles estão com grandes desafios e ela tem uma grande decisão para ver o que aconteceu nesse período. Agora, outras instituições que entenderam, falaram, calma aí, aconteceu alguma coisa, aconteceu um evento estranho no mundo, esse evento estranho a gente não tem controle sobre ele, nós não temos controle sobre a regulação, mas nós temos controle sobre como nós vamos reagir a isso. Então vamos nos preparar de forma rápida, entender como ensinar na internet, como usar ferramentas para a internet, contratar consultoria, aprender com quem já sabe rapidamente. Eu acho que essas instituições que tiveram essa mentalidade de fazer uma troca rápida e falar assim, vamos ficar preparados enquanto durar, essas tiveram um bom aproveitamento. As outras instituições que acharam que assim, semana que vem volta ao normal, essas aí estão patinando e algumas delas até hoje, e esses alunos eles vão pagar o preço de ter um ensino bem frágil ao longo deste ano. Qual é a aprendizagem, a aprendizagem do aluno que estuda nas escolas à distância? Tem alguma pesquisa científica sobre isso com relação àqueles das escolas presenciais, Alfredo? Você pode falar sobre isso? Tem dados? Tem muita pesquisa, muito estudo de ensino via internet, de ensino homeschooling, de ensino presencial, né? Na verdade, o ponto é difícil você medir no geral. Por quê? Porque você tem extremos que atrapalham muito os dados. Então, vou te dar o que é um extremo. Se eu tenho uma instituição de ensino, que ela é uma instituição de ensino de baixa qualidade, e ela tem 1 milhão de alunos, e ela tem um curso ruim, e essa instituição, ela vai, e eu faço na média, eu tenho outras instituições boas, e aquelas outras instituições boas têm 10 mil alunos, por exemplo, aí eu vou achar que o ensino via internet é um ensino ruim, porque eu tenho 1 milhão de pessoas matriculadas numa instituição de péssima qualidade, e eu tenho 10 mil pessoas matriculadas ali em 10 instituições boas, né? Então, a grande questão é que hoje em dia é perfeitamente possível você ter excelentes cursos via internet com grande qualidade de aprendizado, com bons resultados. Existem pesquisas no mundo inteiro falando sobre isso, de estudos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia, com excelentes, no Canadá também, com excelentes resultados de aprendizagem de ensino via internet. E para algumas pessoas, Henrique Sampaio, o ensino via internet ele é até melhor que o presencial. E em algumas situações ele é a alternativa que se tem. E é possível a gente fazer um curso tão bom via internet quanto presencial. O que resta saber é quais recursos nós vamos investir, que know-how nós temos de conhecimento e como nós vamos colocar isso em prática. E a porcentagem do aluno aí nessa aprendizagem, nesse aprendizado? Ele realmente ele tem que se esforçar muito mais do que o presencial? Como é que você vê isso, Alfredo?
Tá, eu penso que é o seguinte, Henrique, você tem um aluno, vamos lá, eu tenho duas grandes tendências disso de divisão de aluno, né? Vamos pensar assim, em São João dos Patos, muitos pais colocam os filhos para estudar em Teresina, em São Luís, em Brasília, não é isso? Por que ele coloca o filho para estudar em uma escola em Teresina, em São Luís, em Brasília, ou em Floriano, no Industrial, por exemplo? Te devolver uma pergunta aqui só para, antes que eu responda a sua pergunta. As escolas são melhores? As escolas são melhores, exatamente. As escolas são melhores. Então, eu penso que é o seguinte, existe, por exemplo, quando a gente fala de ensino superior, as pessoas colocam muito na conta do estudante, né? O pessoal fala assim, existe até no ensino superior uma falácia que diz assim, quem faz o curso é o aluno. Isso não é verdade. Se fosse verdade, as pessoas não buscariam boas escolas para os seus filhos. O que eu, Alfredo, e o grupo que eu trabalho, que nós acreditamos, é que tem um trio ali de responsabilidade. Tem a instituição é responsável, o estudante ele tem a sua parcela de responsabilidade e o corpo docente também é responsável. Quando esse trio, o corpo docente, todos os professores daquela instituição, a instituição tem princípios e valores de uma boa educação, e você tem um aluno que está interessado, isso funciona. Tá? Agora, quando você tem uma instituição que não tem princípios e valores, não adianta você ter um corpo docente bom, porque esse corpo docente ele vai se deteriorando com o tempo, porque ele não consegue fazer um bom trabalho, porque não está alinhado aos princípios e valores da instituição. Do outro lado, quando a gente vai olhar a responsabilidade do aluno, é possível que um aluno ele se saia bem em uma instituição ruim, uma instituição que não tem compromisso. Só que esse mesmo estudante, quer dizer, o Alfredo, se o Alfredo for fazer um curso, eu passei exatamente por essa situação quando eu fui decidir por um curso no Canadá. Contratei uma consultoria para tirar algumas dúvidas e o consultor queria me vender uma instituição de ensino. Eu falei, cara, essa instituição de ensino é ruim. Aí ele falou, grande Alfredo, aqui no Canadá é diferente. Eu falei, cara, eu conheço de educação. Essa instituição é ruim. Eu olhei os professores, eu olhei como é que ela funciona, eu sei ler inglês, é ruim. Eu quero ir para o Sheridan. Se você quiser me ajudar a entrar no Sheridan College, aí eu tô dentro, beleza, já te paguei aqui a tua consultoria, tá ok. Por quê? Porque o Sheridan era uma instituição boa. Então, mesmo eu, Alfredo, eu entendo que se eu for estudar em uma instituição boa, onde eu tenho bons professores, tenho uma metodologia estruturada, com princípios e valores de uma boa formação educacional, eu vou sair muito melhor dessa instituição do que eu, Alfredo, com o mesmo nível de interesse, com o mesmo empenho que eu tenho em uma instituição que não é uma instituição voltada para a qualidade, que é uma instituição que no final ela vai pegar e vai imprimir um papel e está aqui o teu diploma, né? E isso acontece. Então eu penso que o aluno é responsável? Sim, se o aluno não for para a aula, se ele não participar presencial ou internet, não há ensino. Mas nós temos também a responsabilidade do corpo docente e da instituição para a qualidade do ensino. Você falou Alfredo, agora eu vou falar o Henrique Sampaio aqui. Se eu quiser estudar aí na instituição do Alfredo em Brasília, eu aqui em São João dos Patos, isso é viável? A instituição, na verdade, a instituição que eu trabalho, né? A instituição que eu trabalho, ela fica em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos da América. Eu também não tenho. Então eu vou mudar a pergunta. Eu aqui em São João dos Patos, posso estudar aí nessa instituição da Flórida? Pode sim. Nós temos pós-graduação, curso de graduação, mestrado, e tem uma coisa, por exemplo, super interessante, você de São João dos Patos, né? Vamos pensar, eu acho que em São João dos Patos hoje não tem curso de bacharelado em administração de empresas, correto? Sei não sei se o IFMA tem. O IFMA tem alguns cursos, mas eu acho que não tem bacharelado em administração de empresa. Mas vamos pensar, qual é o grande desafio de você abrir um curso de bacharelado em administração de empresa em São João dos Patos? Você tem que ter bons professores para esse curso ser um curso bom, né? E isso vai gerar um grande custo, porque não necessariamente você vai ter em São João dos Patos condições de ter turmas constantes, né? De 20 alunos, depois 20 alunos, uma hora começa a ficar difícil ter esses alunos. Agora a internet... Uma pessoa aqui em São Patos pode concluir, estou entendendo. Então, assim, a internet ela consegue resolver isso. Eu posso ter um estudante em Sucupira do Riachão,
com acesso à internet. Posso ter 5 estudantes em São João dos Patos, essas pessoas estudam com pessoas de São Luís, com pessoas de Orlando. Na instituição que eu trabalho, a gente tem diversas pessoas do interior do Maranhão. De São João dos Patos, mesmo especificamente, eu acho que não temos nenhum, né? Se tivesse, o pessoal teria me falado aí que tem alguém de São João dos Patos estudando. Mas nós temos pessoas que trabalham na Ambra, do interior do Brasil, e que estudam na Ambra, do interior do Brasil. Tem gente que estuda do Japão, dos Estados Unidos. O que a pessoa precisa é realmente ter um acesso à internet. Da mesma forma que nós estamos conversando aqui, via internet, você está em São João dos Patos, e eu não estou, eu estou bem longe, funciona para estudar também na instituição na Ambra University, que é a instituição sediada em Orlando, nos Estados Unidos, que eu trabalho hoje. Quais são os cursos que vocês oferecem? Vamos fazer chamado jabá. Fazer um jabá, né? Então nós temos vários cursos. Vou começar pela graduação, né? Nós temos um curso rápido que chama Diploma em Marketing Digital. É um curso superior de curtíssima duração. Ele existe nos Estados Unidos, existe no Canadá, Inglaterra, Austrália, em outros países, mas no Brasil não tem um equivalente a esse curso. É um curso bem curtinho, mas é superior. Nós temos um Associate, que é um curso de marketing e vendas, parece com um tecnólogo brasileiro. Nós temos bacharelados na área de administração e negócios, e tem também um bacharelado em direito brasileiro. Todos esses cursos são ofertados em português. A instituição ela é dos Estados Unidos da América, mas o nosso diferencial é ensinar em português. Aí nós temos pós-graduações na área de gestão e direito, e temos mestrados em administração, mestrado acadêmico em administração, mestrado profissional em administração, mestrado acadêmico em resolução de conflitos, mestrado acadêmico em compliance, mestrado profissional em compliance e mestrado acadêmico em direito, né? Em todos esses cursos, uma pessoa que tem um acesso à internet igual à internet que você está usando aí, ou às vezes até bem inferior, ela vai conseguir estudar plenamente conosco e vai ter acesso a professores que moram nos Estados Unidos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belém, em Recife, em Porto Alegre, de vários lugares, só que ao invés de eu levar esse professor fisicamente para São João dos Patos, eu levo esse professor via internet. Você vai falar com o professor numa turma ali de 10, 15, 20 pessoas via internet, você não vai obviamente dar abraço nem beijinho no professor, mas a parte educacional toda ela acontece de forma satisfatória e com grande qualidade usando a internet, e a gente já faz isso há mais de 10 anos. Com relação aos preços, é mais caro, é mais barato com relação às escolas aqui da região? Tá, aí... É importante falar desse aí, que as pessoas ficam logo perguntando, e o preço? Vamos dar cabo do meu bolso? Eu não... Acabou que eu confesso que eu não tenho de cabeça os preços, porque eu trabalho mais na parte educacional, não trabalho nessa parte de informações, mas eu vou te dar uma faixa de valores aproximados, tá? Então, normalmente, os nossos mestrados, eles custavam $537 americanos por mês, e a gente está com uma cotação de dólar a 3,47, então isso vai ficar em pouco mais de R$1.800 por mês mestrado. Só que a gente tem um financiamento que aumenta o número de parcelas, e isso vai cair para R$1.230 por mês. E o mestrado em administração é um mestrado novo, aí esse mestrado ele está, acho que $345 por mês, também a cotação do dólar a 3,47, então vai dar uns R$1.200, e se você financiar, ele vai cair aí para algo em torno de R$700. Em termos de curso de graduação, vai depender do curso, vai ter uma variação de R$700 até R$2.000. Então, normalmente, os cursos que a gente oferece, eles vão estar em reais de R$700 a R$2.000 a mensalidade. Geralmente esses cursos pela internet, eu faço meu horário ou tem um horário já fixo, Freire? Como é que funciona? Via internet, no geral, tem todos os modelos, né? Então a gente tem o que a gente chama de o ensino assíncrono, que é quando você faz algo no teu horário e o professor faz algo no horário dele, ou a gente tem aqui algo síncrono. O síncrono é igual nós estamos conversando aqui, ou seja, nós estamos no mesmo momento falando usando a internet, né? Na Ambra, nós temos os dois modelos. Então existem aulas, existem atividades que elas são assíncronas, ou seja, você
faz no teu horário, você entra, estuda, envia o trabalho, escreve, o professor depois corrige o teu trabalho, te dá um feedback, e tem momentos ali que são síncronos, onde você vai apresentar um trabalho, você vai fazer uma discussão em grupo, você vai apresentar um trabalho em grupo, ou você vai ter um momento ali para tirar uma dúvida e esclarecer algo com o professor. Então, nesse caso, a gente tem um mix. Grande parte no ensino da Ambra, eu diria que 90% do tempo ao longo do curso você estuda no teu horário, e 10% a Ambra diz assim, olha, você tem que estar aqui disponível na terça-feira, de 8 da noite às 10 da noite, para falar com o professor. Com essa pandemia, você acha que vai ficar alguma coisa do ensino remoto para as escolas regulares? Eles vão aproveitar isso? Aprender alguma coisa? Qual a sua visão, qual a sua experiência que você tem, Alfredo? O que eu estou percebendo é que muitas instituições de ensino, elas estão tomando gosto, adquirindo, gostaram do que provaram, né? Então, existe ali, a gente tem, na verdade, vamos dizer assim, um preconceito sobre o ensino à distância, depois a gente pode falar sobre isso, mas o que eu percebo na tua pergunta é se algumas instituições vão mudar. Eu tenho certeza que muitas instituições vão mudar, muitas instituições vão passar a ter mais um ensino que a gente chama de ensino blended, não sei qual é a tradução que está sendo usado no Brasil, ensino misto, né? Uma parte é presencial, parte é na internet, né? Então eu penso que é um modelo super interessante. Por exemplo, você pode pegar e colocar a parte expositiva de um curso na internet, as pessoas estudam previamente nas suas casas, no seu horário, e elas vão ali para a sala de aula para fazer atividades mais práticas, discussão em grupo, né? Pedagogicamente, o nome dessa técnica é sala de aula invertida, né? E tem várias outras versões que se usam de um modelo parecido. O que eu tenho visto é que muitas instituições estão aproveitando esse momento da pandemia, elas estão aprendendo e elas estão dando claros indícios de que elas não vão abandonar o ensino digital, não vão abandonar o que elas têm feito pela internet quando, vamos dizer assim, voltar, ou se puder voltar plenamente. Né? Oi? Cortou um pouco. Vamos conversar aqui com o Alfredo Freitas, falando sobre ensino à distância. Alfredo, você falou de preconceito. Quais são esses preconceitos com o ensino à distância? Você ainda sente que existe? Tá, o preconceito, na verdade, ele é um preconceito verdadeiro e correto, né? Então, a gente tem preconceito com base nos dados, né? Então você vai recebendo informações e você vai tendo isso, e esse preconceito ele é muito por conta que as grandes instituições no Brasil, e isso não é só no Brasil, isso aconteceu também nos Estados Unidos, tá? Grandes instituições, elas usaram a internet não como uma ferramenta de fazer assim, deixa eu conectar aqui uma pessoa que está em São João dos Patos para ter aula com uma pessoa do Recife, com outro professor do Rio de Janeiro, um professor do Rio Grande do Sul, um de Brasília, e criar um ambiente de um excelente curso. Beleza, elas não usaram isso, a internet, para isso. Eu chamo esse modelo de usar a internet para resolver o problema geográfico de um ensino independentemente de distância, ou seja, eu transformo a distância em irrelevante. O que as instituições que mais cresceram e mais têm alunos, vamos falando no ensino superior, à distância fizeram? Elas fizeram foi baratear o custo do ensino e elas entregam uma educação, vamos dizer assim, que é barata, mas é tão boa quanto o preço dela. Ela é barata e ruim. Por quê? Porque essas instituições, elas reduzem o custo do ensino, basicamente reduzindo o tempo de dedicação do professor ao estudante. E o tempo de dedicação de um professor para o estudante é essencialmente onde acontece o aprendizado. Se você tirar o sujeito do professor, então beleza, então fecha as escolas, acaba as instituições de ensino que não precisa. Então, o que essas instituições fizeram, isso falando Brasil e Estados Unidos, não vou citar o nome das instituições, mas muitas delas cresceram base de estudante aí na casa de centenas de milhares, algumas são as maiores instituições de ensino do mundo em termos de número de aluno, é que elas reduzem
claramente o tempo do professor, e eu costumo dizer que elas dão como se fosse uma aula no Maracanã, né? Ela coloca um professor para dar uma aula para milhares de alunos, só que essa aula é meramente expositiva, não há uma discussão rica e nem o professor consegue fazer um feedback para aquele aluno aprender. Então, com isso, como a maioria das instituições que cresceu são desse tipo de instituição, que o objetivo é reduzir o custo, entregar um diploma que é fácil, barato, sem esforço, e aí consequência dele ser fácil, barato, sem esforço, é que ele também é sem qualidade, né? Essas instituições, elas colocaram na sociedade um preconceito que é correto, que é que o ensino à distância é ruim. E agora o que a gente está vendo é que uma série de instituições que não têm experiência em educação à distância, não se planejaram para a educação à distância, estão fazendo um bom trabalho. Então algumas pessoas estão vendo, calma aí, não é que a educação à distância é ruim, aquele cara lá é que ele é ruim. E quando a gente vai olhar o curso presencial daquela instituição que é ruim à distância, o presencial dela é tão ruim quanto o EAD dela. É a mesma coisa de curso presencial. Você tem instituições presenciais boas e instituições presenciais razoáveis, instituições presenciais fracas e instituições presenciais péssimas. Na internet é a mesma coisa. Você vai ter instituição péssima, você vai ter instituição fraca, você vai ter razoável e vai ter a boa. Resta saber o que você está buscando e encontrar uma instituição adequada a isso. Alfredo, o Elcio Dias Santos, aqui de Patos, mora em Brasília, está concordando contigo aí, ó. Ó, boa, o Elcio é meu amigo, a gente jogou futebol, vôlei lá no quintal da casa da minha avó Olga durante muito tempo. Ele morava poucas casas abaixo, né, quando eu morava na casa da minha avó. Tá te parabenizando aí, o Elcio. Tem aqui também a... Grande abraço pro Elcio, prazer enorme. A Juscelene Castro não jogou bola não, né? Essa não. Só com o marido dela, com o Flávio. Essa é mais nova. Pois realmente é um assunto interessante de bater esse papo legal aqui com o Alfredo. Esse canal nosso é para isso mesmo, discutir as coisas interessantes, trazer essas novidades. E eu quero te agradecer, viu, Alfredo? A gente podia passar aqui o dia todo conversando aí sobre ensino à distância, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Maravilha. O Elcio mandou aqui, ó, disse que realmente ganhava todas aí de ti, ó. Mas eu apelava e eu acabava com o jogo. Então pronto, o campo era no quintal da minha avó, então quando eu perdia, acabava o jogo. Pode perguntar para ele. Na época já tinha o bar do Zezinho para discutir depois quem ganhou, quem perdeu, fazer a resenha? Não, isso era antes do bar do Zezinho. E fez falta o bar do Zezinho, né, mano? Faz falta. Alfredão, realmente foi um prazer bater um papo contigo, foi bom demais, esclarecedor de falar sobre esse assunto interessante, nesse tempo de pandemia. Como é que tá a Brasília aí com relação à pandemia? Melhorou? Tá estável? Como é que tá a situação aí? Eu não tô em Brasília, não, só o meu número que é de Brasília, né? Tu está então onde hoje? Hoje eu estou em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Então tu fica Brasília, Porto Alegre, fica viajando. Estados Unidos. Eu tava em London, no Canadá, né, até o ano passado, aí depois agora eu vim passar um tempo aqui em Porto Alegre por questão familiar, mas era para eu estar nos Estados Unidos agora, só que aí tem questões de voo, então, enfim, as restrições estão afetando a vida de todo mundo, né? Mas, eu ia até perguntar, mas que tu falou aí sobre as aulas, não precisa dominar o inglês. As aulas são em português, né? Isso, na instituição que eu trabalho, assim, na Ambra University, o grande diferencial nosso em São Paulo, vamos dizer assim, a internet, ela já eliminou a barreira geográfica. Então, a internet você já pode estudar na University of Washington, se você souber inglês, de São João dos Patos, não tem problema nenhum. Pode estudar na Universidade de Liverpool, de São João dos Patos, não tem problema nenhum. Só que essas instituições ensinam em inglês. A grande sacada da nossa instituição foi eliminar a barreira idiomática. Então, a internet, ela eliminou a barreira geográfica, ela transformou a distância de São João dos Patos para Orlando em 0, ficou 2 segundos, você chega por conta da internet, e o que nós eliminamos a barreira foi a barreira idiomática. Então você não precisa estudar em inglês, a Ambra ela oferece cursos em português.
Nós temos alguns cursos que a gente oferece disciplinas em inglês, mas a grande maioria dos nossos cursos, aliás, todos os nossos cursos, eles têm sempre a possibilidade de você estudar integralmente em português. Pois é, o papo legal, meia hora já de bate-papo com o Alfredo. Alfredo, um abração, sucesso aí na tua jornada, tá bom? Muito obrigado, Henrique Sampaio, muito obrigado pelo convite. Satisfação enorme estar aqui conversando contigo. Qualquer novidade é só entrar em contato com a gente, tá bom? Tá bom, meu cara. Um abraço. E espero que depois dessa entrevista, algum patuense aí vá lá e se matricula aí, faça sua matrícula aí na tua escola, tá bom? Maravilha, maravilha. Se alguém fizer matrícula, pede para falar comigo, vai ser um prazer. Pois é, que na próxima entrevista vai dizer, são os patos, já tem tantos alunos aqui na escola. Boa. Um abração, forte abraço, meu cara. Forte abraço, obrigado. Está aí conversando com o Alfredo Freitas aqui na Sertão Web, falando de ensino à distância. Obrigado aí pela audiência, né? A gente volta a se encontrar em outra oportunidade.